Já está na linha o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Tá certo. Primeiro vamos saudar o presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman. Presidente, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, é um prazer estar podendo falar com os amigos mais uma vez. Presidente, a partir de quarta-feira começa a grande final, né, do Campeonato Gaúcho, os dois jogos finais, envolvendo Caxias e Grêmio. Numa temporada bem atípica, né, de exceção em função da pandemia, de incertezas, mas a Federação Gaúcha de Futebol e os clubes conseguiram encontrar soluções para a finalização da competição. Isso é um mérito, me parece, presidente. Me desculpa, mas cortou um pouquinho a ligação, eu não consegui entender bem o início da pergunta, mas como eu ouvi falar assim, mérito no fim, o mérito é de dos clubes, primeiramente, que entenderam o formato que a federação se propôs a fazer, entenderam a necessidade de cumprimento de todos aqueles protocolos, de fazerem um esforço também necessário para que a gente pudesse, com segurança, fazer a retomada do... E o mérito é da diretoria da federação também como um todo, que sempre teve um afinco e muita seriedade, muita dedicação, trabalhando aí para a gente poder finalizar a nossa competição. Não, eu dizia que justamente isso, que me parecia um mérito de vocês, da Federação Gaúcha de Futebol, com os clubes, de achar soluções exatamente para finalizar a competição numa temporada atípica. Bom, presidente, os dois jogos finais serão com os mesmos protocolos ou vai haver alguma flexibilização ou incrementação nesse protocolo? Não há qualquer flexibilização. Os protocolos serão exatamente os mesmos quando da retomada da fase classificatória. Isso é um comprometimento da federação com os órgãos de governo. Vocês devem ter acompanhado, inclusive isso já é uma orientação governamental para as demais competições aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos até que a situação melhore. Então não vai haver nenhum tipo de alteração ou flexibilização no protocolo dos dois jogos finais. Certo. Em algum momento, presidente, o senhor temeu pela não a finalização do Campeonato Gaúcho de Futebol, diante desse quadro aí de 4 meses e pouco de paralisação, a retomada com pouco tempo de preparação, enfim, mas dentro desse cenário todo de incerteza, o senhor em algum momento temeu pelo campeonato não ser terminado, não ser finalizado? Não, é lógico que eu acho que essa incerteza ou essa situação, ela tem que obrigatoriamente passar pelo teu imaginário ou pelo teu planejamento, vamos dizer assim, para justamente tu poder te programar e pensar e avaliar toda e qualquer possibilidade que venha a acontecer e tu estar preparado para ela. Com a evolução e com o andar da situação da pandemia, isso nos auxiliou a que nós pudéssemos planejar um formato, e a fase do Campeonato Gaúcho também, que estava, é preciso que se diga, também foi um fator que nos auxiliou isso. Inclusive depois de nós finalizarmos o segundo turno, nós chegamos a mencionar assim, que se tivéssemos no início do segundo turno, talvez a situação fosse até mais complicada do que foi para se fazer essas 3 rodadas. Mas a partir do momento em que então nós tivemos o cenário e as coisas evoluíram junto aos órgãos de governo, isso nos deu a segurança necessária para entender que seria viável sim a realização da competição, colocando as pessoas com o mínimo risco possível dentro do estádio, e os atletas e os profissionais todos de uma forma segura também. Bom, as datas de 26 e 30 de agosto geraram assim uma certa polêmica, mas foram definidas, presidente, com base assim no regulamento e porque não houve um acordo para jogo único?
as datas o dia 26 já era uma data que a federação sempre tratou e sempre informou aos clubes que seria uma das datas das finais. A questão do jogo único, isso demandaria uma alteração de regulamento, e para ser realizada essa alteração de regulamento deveria haver a concordância por unanimidade. No meu entendimento, inclusive, até dos 12 participantes, e por isso a federação propôs, junto de todas as proposições de alterações que foram realizadas no formato da competição, dentre elas a questão dos mandos, a questão do número de atletas inscritos, nós chegamos a propor aos clubes o debate de se fazer uma alteração no formato da decisão para que ela fosse em jogo único, porque sabíamos que qualquer data nesse momento ela seria importante de se ter, né, ou de se subtrair, porque nós imaginávamos as dificuldades que enfrentaríamos. Naquele momento, os clubes acharam por bem não entrar nesse debate, inclusive o Caxias, que era o único que havia a sua condição de classificado para a final. Então, se postergou para quando se houvesse a definição do seu adversário, sempre pautando e sempre pontuando de que teria necessidade de ser de comum acordo, né, por unanimidade. O Grêmio entendeu por não concordar com a alteração do regulamento, e isso não é um privilégio para um clube ou outro, mas sim uma situação jurídica legal que nós não poderíamos alterar o regulamento sem a concordância dos dois, porque isso poderia dar uma demanda na Justiça Desportiva. Então, a data do dia 30, nós fizemos toda e qualquer proposição junto à CBF, porque até no nosso entendimento, a concessão de uma data, como a CBF propôs, uma data, no nosso entendimento, sendo para o primeiro jogo ou para o segundo jogo, não faria diferença, mas a CBF, em razão das realidades de todas as federações envolvidas nas finais das suas competições, ela estabeleceu um critério de que concederia, ainda que mais à frente, uma data para que fosse o jogo da entrega da taça. E nesse sentido, então, nos concedeu a data do dia 30 e não a do dia 9, como nós até pretendíamos fazer, para que a data, então, do dia 26 fosse a da final mesmo, mas por essas razões foram definidas os dia 26 e o dia 30 para receber as finais do estadual. Tá certo. Presidente, outro assunto importante, na sexta-feira ocorreu uma reunião da federação com os clubes que decidiu, então, cancelar a divisão de acesso, com base exatamente no que? As dificuldades, claro, a gente sabe das dificuldades dos clubes da divisão de acesso. Foi todo um contexto essa decisão. Como é que foi essa decisão, presidente? Não, nós consultamos aos clubes, uma vez que constou no decreto do governo a necessidade de cumprimento dos protocolos já apresentados pela Federação Gaúcha. Nós conversamos com os clubes e apresentamos mais uma vez a eles os nossos protocolos e questionamos a possibilidade de que eles cumprissem com esses protocolos, né? E já alinhando também de que os testes pré-competição, que num primeiro momento eles poderiam sofrer uma alteração, mas os testes de competição nós faríamos a cada 2 rodadas, uma bateria de teste nos atletas e na comissão, enfim, nas pessoas envolvidas, mas o clube teria que se comprometer com o cumprimento dos demais pontos do nosso protocolo. E também uma situação envolvendo as prefeituras de cada cidade, né? Vocês viram aí, nós fizemos 3 rodadas do Campeonato Gaúcho, e a dificuldade que nós tivemos. A divisão de acesso seriam, para até a sua finalização, 17 datas, são 16 equipes e 15 cidades. Então nós solicitamos também uma posição das prefeituras e diante desse cenário, 12 clubes apresentaram uma manifestação no sentido de que não teriam condições
de cumprimento dos protocolos e também situações com uma não autorização das prefeituras. A partir do momento que de 16 equipes, 12 apresentam um documento no sentido de desistir da competição, ela se torna inviável do ponto de vista técnico e do ponto de vista regulamentar. Então, o que aconteceu foi uma decisão do ponto de vista da inviabilidade jurídica e técnica de cumprimento da divisão de acesso, e diante dessa manifestação dos 12 clubes, e essa decisão de inviabilidade houve a concordância de 15 dos 16 participantes. Infelizmente, nós tivemos que adotar esse procedimento e ter que pensar aí na temporada de 2021 para que a divisão de acesso venha forte também. Uhum. Bom, a questão legal dos contratos dos clubes com os atletas, isso será resolvido pelo consultoria do jurídico da federação com o dos clubes. Como é que fica essa questão? E não são muitos, eu acho que ainda tem contratos em vigor, por exemplo? Não, a federação vem desde o mês de março, que a federação se colocou sempre à disposição dos clubes para auxiliá-los na questão trabalhista. Nós sabemos que os clubes têm seus departamentos jurídicos, são extremamente competentes, mas nós nos colocamos a nossa diretoria jurídica para conversar e trocar ideias e até mesmo orientar os clubes nesse sentido. Cada clube tem a sua realidade. Nós sabemos que muitos deles já fizeram acordos com os seus atletas, já tem algo entabulado, apertado. O que a federação colocou-se à disposição é de intermediar uma conversa entre o sindicato para buscar uma melhor solução, uma solução em conjunto, dando até, de certa forma, alguma garantia para que os atletas possam receber os seus valores também. Cada clube vai fazer a sua negociação. Na tarde de hoje, eu chamei o presidente do sindicato, juntamente com o seu advogado, nós vamos fazer uma conversa lá na federação para alinharmos isso e a federação se colocar à disposição para auxiliar e eventualmente garantir também o repasse aí dos valores que ainda são devidos a alguns atletas, sendo que das 16 equipes o cenário não é tão ruim assim, no sentido de que muitas delas já fizeram seus acertos dentro das medidas provisórias ou dentro de rescisão amigável também com os atletas, mas a gente vai fazer essa conversa, essa intermediação para buscar também minimizar os impactos junto não só aos atletas, mas também aos funcionários dos clubes, junto ao sindicato dos funcionários em clubes de futebol também. Certo. Por fim, presidente, vai haver tem previsão da realização da Copinha para aqueles clubes que têm interesse de repente, em disputar uma vaga em uma competição nacional no ano que vem? Nós temos essa intenção, lógico, como nós tínhamos a intenção de acabar a divisão de acesso. O cenário da pandemia nos impediu essa situação. A Copinha, por ser uma competição de adesão, a gente tem como postergar essa definição mais para frente. Então, nós vamos aguardar o cenário da pandemia no estado, a questão das bandeiras, do distanciamento controlado proposto pelo governo, porque também não adianta nós pensarmos em fazer uma competição se não tivermos as condições sanitárias necessárias para que os clubes também tenham o menor custo possível na realização e no cumprimento dessa competição. Então nós vamos passar a decisão do Campeonato Gaúcho, nós vamos começar a analisar esses cenários e nós temos a intenção, se tudo melhorar, de fazermos a Copinha sim. Tá certo. Presidente Luciano Oxman, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela sua atenção conosco aqui da Bitcom TV, Lance Esportivo. Sucesso, parabéns pelo trabalho desenvolvido até aqui na Federação. Muito obrigado aí para vocês, uma boa sorte, um bom trabalho aí, quarta-feira, que tenhamos uma grande primeira partida da final do Gauchão aí. Um grande abraço a vocês. Valeu. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Edinho Luciano Oxman, conosco
né, diante desse quadro de incerteza e tal, né, insegurança, mas o Campeonato Gaúcho está finalizando, né, com os 2 jogos agora na quarta e no domingo. Um representante do interior, o Caxias, um representante da capital, o Grêmio.